Marcelo sempre gostou de viajar sozinho. Em um fim de semana de outono, decidiu explorar uma estrada antiga nos arredores da Serra da Mantiqueira, famosa por suas curvas perigosas e neblina constante. À medida que avançava com seu carro velho, o GPS começou a falhar, alternando entre posições impossíveis e indicando que ele estava fora da rota. Pouco tempo depois, o rádio começou a chiar, transmitindo vozes distintas. Inicialmente, pensou que fossem transmissões de rádio, mas logo percebeu que as vozes falavam seu nome de forma clara e urgente. Marcelo desligou o rádio, mas os sussurros continuaram. A neblina engrossava a ponto de reduzir a visibilidade a poucos metros. De repente, ele viu figuras na beira da estrada, pessoas em roupas antigas, pálidas e imóveis, olhando fixamente para ele. Ele acelerou, mas a estrada parecia se estender infinitamente. Cada curva parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto, sempre onde as figuras estavam. Após horas que pareciam intermináveis, Marcelo avistou uma pequena casa iluminada. Desesperado, decidiu parar e pedir ajuda. Quando entrou, percebeu que não havia móveis, apenas portas abertas em direção a corredores intermináveis. Cada porta que ele abria mostrava a estrada lá fora, mas em horários diferentes do dia. Manhã, tarde e noite simultaneamente. O pavor aumentou quando sentiu mãos frias em seus ombros. Ele se virou, mas não havia ninguém. Gritos distantes ecoavam pelos corredores, misturando vozes de pessoas desconhecidas e de forma aterradora. Sua própria voz pedindo socorro. Tentou sair, mas todas as saídas levavam ao mesmo corredor. Desesperado, decidiu dirigir novamente, mas quando chegou ao carro percebeu que estava cercado por figuras humanas sem rosto. O carro não ligava, um frio intenso tomou conta de seu corpo, e Marcelo sentiu-se puxado para trás, para dentro da estrada que parecia viva. Dias depois, moradores relataram ver um carro abandonado na estrada, com o motor ainda ligado e os faróis acesos. No interior, apenas uma carteira vazia e o rádio tocando sussurros distintos, repetindo o nome de Marcelo. Nenhum vestígio do seu corpo foi encontrado. A estrada permanece aberta, mas viajantes que passam a noite juram ouvir passos ao longe do carro, mesmo que estejam sozinhos. Alguns dizem que quem entra na estrada tarde da noite nunca mais volta, e se ouve sussurros no rádio, e sinal de que a estrada o encontrou primeiro. Lúcia decidiu aceitar uma viagem de trem até uma cidade histórica no interior buscando tranquilidade. O embarque foi normal e o trem partiu à noite, mas algo estranho chamou sua atenção. Não havia outros passageiros, embora a plataforma estivesse cheia. O silêncio dentro do vagão era absoluto, exceto pelo barulho ritmado das rodas nos trilhos. Depois de algumas horas, o vagão começou a tremer de maneira irregular e sombras começaram a se formar nos assentos à sua volta. Lúcia tentou se levantar, mas suas pernas não respondiam. Então, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Não deveria estar aqui." Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. As luzes piscavam e ela começou a enxergar reflexos de pessoas que não existiam. Passageiros em roupas de décadas passadas, sentados em silêncio, encarando-a com os olhos vazios. O trem passou por paisagens impossíveis, florestas densas que nunca existiram no trajeto, estações abandonadas e ruínas cobertas por neblina. Cada vez que olhava pelo corredor, via uma figura de cabelo comprido e rosto pálido se aproximando lentamente. Quanto mais tentava escapar, mais o trem acelerava, entrando em túneis que pareciam se estender infinitamente. Desesperada, tentou abrir a porta de emergência, mas ela estava trancada por dentro. Gritos começaram a ecoar pelos vagões, misturando risadas infantis e lamentos profundos. A figura pálida finalmente chegou até ela e sussurrou: "Todos que entram nesse trem já partiram para sempre." Quando Lúcia perdeu a consciência, o trem desapareceu na paisagem real. Horas depois, os moradores próximos aos trilhos relataram ver um trem passar sem passageiros, completamente silencioso.
desaparecendo na escuridão da noite. Nenhum registro oficial confirmou sua viagem, e familiares de Lúcia nunca mais receberam notícias dela. O trem continuou aparecendo ocasionalmente, sempre à meia-noite, levando aqueles que ousam entrar para o destino que ninguém retorna. Passageiros de olhares perdidos foram vistos em janelas, mas jamais tocaram solo novamente. Rafael e Ana decidiram passar férias em uma cidade costeira pouco conhecida. Encontraram um hotel antigo com fachada elegante, porém cercado por uma névoa estranha que parecia nunca se dissipar. O recepcionista, um homem idoso e silencioso, entregou a chave do quarto sem sorrir e fez apenas um gesto de advertência. Não olhem pela janela à noite. O quarto era espaçoso e antigo, com móveis de madeira escura e cortinas pesadas. A primeira noite, Rafael percebeu reflexos estranhos no espelho, imagens de pessoas que não estavam no quarto, alguns gesticulando como se chamassem por sua ajuda. Ana ouviu sussurros vindos do banheiro, mas quando abriu a porta, não havia ninguém. Na segunda noite, eles decidiram explorar o hotel, corredores intermináveis que surgiam onde antes não existiam. Portas que levavam quartos vazios agora conduziam as escadas que desciam para um subsolo completamente escuro. Cada passo ecoava de forma normal, como se o espaço estivesse vivo e tentando desorientá-los. Encontraram um salão com mesas postas para um banquete, mas os convidados eram sombras indistintas, paradas, encarando-os. Quando tentaram sair, perceberam que o corredor da entrada havia desaparecido, substituído por um abismo profundo coberto de neblina. Gritos começaram a ecoar pelos quartos como centenas de vozes se unissem em um lamento contínuo. O relógio do saguão marcava horas impossíveis, avançando e retrocedendo em segundos. Rafael tentou abrir a janela, mas viu apenas um horizonte infinito de névoa e silhuetas flutuantes. Na manhã seguinte, o hotel estava vazio. Nenhum vestígio de Rafael e Ana foi encontrado, e a cidade costeira afirmava não reconhecer o lugar. Testemunhas relataram que às noites de neblina, o edifício reaparecia por alguns segundos à beira-mar, com luzes acesas e gritos abafados saindo das janelas. Dizem que viajantes que se aproximam do hotel à noite desaparecem para sempre, e apenas aqueles que olhem para o horizonte infinito conseguem ouvir os ecos de Rafael e Ana chamando por ajuda, presos no tempo e no espaço do hotel. Felipe trabalhava como fotógrafo e decidiu pegar um ônibus noturno para visitar uma cidade histórica a 400 km de distância. O ônibus partiu às 11, com poucos passageiros, todos em silêncio absoluto. Ao atravessar uma estrada cercada por mata densa, ele percebeu algo estranho. Os quilômetros passavam, mas a paisagem não mudava. Cada curva parecia levá-lo de volta ao mesmo ponto, onde uma antiga placa de quilometragem mostrava 0 km. Logo um frio intenso tomou conta do ônibus. O ar parecia condensar dentro do veículo, formando névoa que se espalhava pelos corredores. Alguns passageiros começaram a olhar fixamente para Felipe, mas ao tentar cumprimentá-los, notou que não tinha olhos, apenas cavidades escuras que refletiam a luz das lanternas. O motorista, um homem alto e pálido, não dizia uma palavra. Quando Felipe perguntou quanto tempo ainda faltava, o motorista apenas apontou para o painel que indicava datas impossíveis. Anos de 1800 misturado com o presente, todos marcando noite sem fim. Durante a madrugada, sons começaram a surgir. Choro infantil, risadas distorcidas, portas se abrindo e fechando sozinhas. Felipe tentou sair, mas o corredor do ônibus parecia se alongar infinitamente, tornando impossível alcançar a porta de saída. Cada passo que ele dava era acompanhado por sombras que surgiam atrás de cada assento, encostando-lhe os ombros e sussurrando: "Não vá embora." Decidiu se esconder em um compartimento de bagagens, mas quando olhou para fora da pequena janela, viu não a estrada, mas um desfiladeiro sem fim, coberto por neve e vultos que flutuavam. Em pânico, gritou, mas a voz não saiu.
parecia absorvida pelo ar pesado do ônibus. Quando o dia finalmente chegou, os passageiros desapareceram. O ônibus foi encontrado na rodovia, de origem intacto, mas sem nenhum sinal de Felipe. Apenas sua mochila e câmera ficaram para trás, e nas fotos capturadas durante a viagem, figuras pálidas apareciam ao fundo, sempre olhando para a lente, como se esperassem pelo próximo passageiro que ousasse embarcar no ônibus da última parada. Clara e seu amigo Bruno decidiram fazer uma expedição em um lago remoto do norte, famoso por suas águas congeladas durante o inverno. Animados com a aventura, alugaram um pequeno barco e partiram antes do amanhecer. À medida que avançaram sobre a superfície gelada, uma névoa espessa começou a se formar, escondendo completamente a margem do lago. O silêncio era absoluto, exceto pelo ranger do barco cortando o gelo. Mas a cada minuto sons distantes surgiam, estalos de gelo quebrando sobre um peso imaginário e sussurros vindos debaixo da água. Bruno sugeriu voltar, mas Clara insistiu em avançar, curiosa com a vastidão do lago. Quando chegaram ao ponto mais distante, o gelo começou a ceder lentamente, criando pequenas fissuras que refletiam figuras humanas embaixo da superfície. Pareciam naufragos congelados, com os olhos abertos e bocas gritando silenciosamente. O coração de Clara disparou, mas antes que pudesse reagir, a névoa se adensou e eles viram vultos caminhando sobre o gelo, imóveis, apenas observando. Tentaram remar de volta, mas o barco não respondia. A água parecia mais densa, como se os mantivessem presos. Enquanto ouvira vozes chamando pelo nome de Clara e Bruno, imitando suas próprias vozes, mas de forma distorcida e macabra. Um frio cortante percorreu seus corpos e suas respirações se tornaram invisíveis, mesmo dentro do barco. Quando o sol apareceu, não havia sinais de pista do lago que tinham conhecido. O barco estava inclinado, coberto de gelo, e a margem parecia ter mudado de lugar. Nenhuma trilha mostrava que tinha chegado ali. As autoridades encontraram apenas pegadas humanas que se perdiam no meio do lago congelado, e os corpos jamais foram encontrados. Moradores locais juram que, em dias de neblina, é possível ver o reflexo de um barco atravessando o gelo, com duas silhuetas imóveis, olhando para quem se aproxima da beira. Aqueles que ousam chegar muito perto do lago desaparecem misteriosamente, e sussurros gélidos ecoam, chamando seus nomes para a travessia do lago sem fim.